Ó, isso aqui é uma dúvida de uma aluna do pacote Jedi do BIM, resolvi gravar e colocar para todo mundo, tá? Mas ela fez lá, isso aqui eu tô simulando o projeto dela, ela fez a calçada, fez a rua, acompanhando a topografia com a rotina do Dynamo que a gente fornece lá dentro, tem a topografia dela, e ela quer fazer algo parecido com isso. A imagem não está muito boa, mas dá para ver, uma parte que é uma mureta, um muro, que vai fazendo esse zigue-zague, meio que acompanhando a descida, a inclinação do terreno, e em cima um gradil. Tem várias formas de fazer isso, inclusive com Dynamo, mas eu costumo falar para o pessoal para não complicar as coisas. Se é um terreno específico, se tem 100 metros desse tipo de gradil de muro, se é uma parte ali para fazer o contorno de uma escola, de um lote industrial, compensa muitas vezes você fazer da forma que eu vou fazer, porque você faz de uma forma muito personalizada, apesar de ser mais manual, mas você não precisa ficar configurando tanto. Se você for configurar, por exemplo, uma parede cortina para fazer isso, como tem vários níveis aqui, você poderia vir cortando, né, o perfil da parede cortina, mas daria um trabalho danado na hora que você tem aqui para ajustar esse espaço certinho da maneira que você precisa. Então, do jeito que eu vou fazer, um pouco mais trabalhoso inicialmente, mas depois você vai duplicando, fica fácil de você colocar. Então, como é que eu faria? Tenho lá aqui a minha topografia, fiz uma parede sem estar inclinada e nada, vou selecionar essa parede e vou em editar perfil. E eu olho de frente para esse perfil, inclusive essa linha da calçada aqui vai me ajudar, tá? Ó. A parede está começando justamente onde ela tem que começar. Então o que eu poderia fazer? Poderia pegar aqui e dar um selecionar linhas, perdão. Vou selecionar essa linha de cima da minha topografia. Vou dar um deslocamento de 40 centímetros, eu só quero marcar onde vai ser o meu 40 centímetros e lá está. Olha onde eu marquei, TR para aparar, vou aparar as linhas e deleto essa outra linha que ela está inclinada, eu quero que ela saia reto. Então imagina que daqui eu consiga andar 3 metros para frente, olha como é que ficou essa primeira parte. Vou deletar as outras linhas que estão sobrando, já vocês vão entender, tá? Lembrando, isso aqui é um conteúdo mais avançado para vocês. Por isso que eu estou fazendo mais rápido aqui só para demonstrar justamente essa parte. Então andei 3 metros, daqui para lá, sei lá, vou sair mais 40 centímetros, se fosse o caso, para manter um padrão. É que eu estou com 40 centímetros dessa parte de baixo aqui. Então desse ponto até esse outro, a forma que você... Ó, tá mais ou menos com 20, então eu vou andar aqui 20 centímetros. A forma que você vai andar aqui para cima, que você vai fazer o teu zigue-zague, depende do seu projeto, tá? Eu não analisei muito essa questão, mas eu faria aqui, ó, ponto 20 e vou subindo. Vou lá 3 metros. Posso, inclusive, agora multiplicar alguns desses itens. Se eu quisesse multiplicar de um ponto no outro. Mas como eu tenho aqui uma inclinação, que eu preciso vir andando com esses itens, eu vou multiplicando. Como é que seria isso? Selecionar essa peça e vou colocando ao ponto da outra. Posso selecionar aqui, CO para copiar, desse ponto, ó, desmarca a opção de restringir e vou colando lá em cima. Ó. Se eu pegar aqui o copiar e habilitar a opção de múltiplos, eu vou clicando aqui e vou lá subindo. Você vai pegando a prática. Mas Thiago, manual assim, olha... É difícil a forma de você achar. Eu estou percorrendo aqui uns 40 ou 50 metros. A forma de você achar uma outra maneira de ser tão rápido assim. Ó. Esse final eu vou ajustar. Por mais que você tente otimizar, é uma coisa muito específica aqui para um projeto específico. Então, como é que você vai fazendo lá? Vou cortar ainda aqui esse espaço, que lá está, e confirmo no verde. O que você fez, Thiago? Aquela primeira parte do zigue-zague. É demorado? Pô, eu não sei. Estou com 3 minutos de aula explicando tudo, então não achei que fosse demorado não, tá? Fiz ali a cada 3 metros, você vai dividir esses espaços da forma que está com o seu projeto. Então estaria feito essa primeira etapa, poderia continuar o desenvolvimento aqui e poderia agora, inclusive, dar um H aí para isolar essa parede. Não preciso mais do resto. Tá ficando os pontos azuis porque eu gerei a topografia lá no Dynamo, tá? Vocês já sabem o porquê disso, como é que vocês exportam as imagens para tirar isso também. Mas ó, vamos dar sequência então com o nosso desenvolvimento. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia ir lá em arquitetura, componente, modelar no local. Vou escolher aqui, por exemplo, modelos genéricos. Vou pegar aqui para definir um plano de trabalho, vou definir nessa face, que aqui está, e vou olhar da esquerda, de frente para a face. Thiago, o que você vai fazer? Vou fazer manual aqui, ó, uma extrusão. Imagina que você tenha lá, não sei, vai ser a altura de
2,10 metros, por exemplo, né? E qual que vai ser a largura? 10 centímetros. Vou pegar um outro aqui, fazer aqui do outro lado. Já vocês vão entender, tá? Aí ele vem aqui com 2,10 também. 10 centímetros. Só que aqui desse lado não vai ser 2,10. Desse lado eu vou colocar um pouco mais, 20 centímetros acima. Ou 30 centímetros acima, que seja, não importa, tá? Padrão é você que vai escolher. Depois a gente vai multiplicando isso aqui. Qual que é a profundidade? Vou deixar aqui com 10 centímetros também. Confirmo no verde. Olha lá como é que está ficando. Depois eu vou ajustar aqui no meio. Deixa eu tirar o som do computador para não atrapalhar. E aqui eu vou fazer bem tosco agora, tá? Você vai imaginar que eu esteja modelando isso aqui. Você vai imaginar que eu esteja modelando isso aqui. Como é que a gente poderia fazer mais um desses itens? Tiago, eu quero fazer um perfil circular, só para ficar de uma outra forma. Então você pode pegar aqui a varredura. Pode pegar o caminho do croquis. Deixa eu só observar um detalhezinho. Ele vai ser sempre até a altura menor, né? Faz sentido. Imagina que eu faça um perfil dessa forma. Vou colocar um espaçamento de 5 centímetros. Opa, não é 50, 0,08 centímetros. Está lá o caminho que ele vai percorrer. Poderia vir aqui confirmar. Vou pegar, selecionar perfil, editar perfil, circular. Desse ponto, qual que será o diâmetro? 0,02. Sei lá, vai ficar muito, né? 0,2 de raio, 0,01 para dar 2 centímetros no total. Talvez ainda vai ficar exagerado. Olha lá como é que ficou exagerado esse item. Mas aqui é para você simplesmente desenhar o teu elemento. O que eu poderia fazer? Poderia criar uma outra linha com LI. E essa linha também vai ter ali a partir de 0,08. Uma linha para cá. E o que eu farei? Seleciono, por exemplo, esse item. Vou em matriz, marco a opção de mover para o último, pego do centro dele, trago até aquela linha e vou colocar a quantidade. 10, por exemplo. Olha como é que eu fiz. Mudo a quantidade se eu quero mais. Quero 20 itens. Você coloca o tanto de itens que você quer, tá certo? E aí você pode fazer a outra linha de gradil também. Como é que você faria isso, Thiago? Criar. Você vai lá pegar a opção de varredura, caminho do croquis, e você traça o caminho do croquis, por exemplo, desse ponto até esse outro ponto. Pode girar um pouquinho, confirmar, selecionar perfil, editar perfil. Farei também circular esse perfil aqui. Vou colocar 0,005, metade do outro, para ser mais esbelto. Opa! Ficou muito grande? Deixa eu ver o que eu errei. Editar varredura, selecionar perfil, editar perfil. Então aqui, ficou com 3, 0,005. Confirmo no verde, confirmo de novo, tá menorzinho agora, tá beleza. E eu vou mostrar um macete que é legal, depois a gente vai criando grupos. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, desse ponto, matriz para o último, quero trazer daqui até aqui mais ou menos, estou fazendo aleatório agora para ser mais rápido, 20 unidades. Estou criando um gradil bem grandão aqui para a gente definir de uma forma simples. Tiro a linha que está sobrando e lá está. Beleza, Thiago, mas olha como é que está saindo. Ele está vindo aqui para fora, os elementos, como é que a gente vai ajustar tudo isso depois? A gente vai fazer os ajustes, tá? O que eu poderia começar fazendo? Poderia selecionar a extrusão e vou mover ela, ó. MV para mover desse ponto até o meio da parede. Ó, ela não moveu, né? Não moveu, Thiago. Então CO para copiar, desmarco restringir e trago desse ponto até esse outro ponto. E vou deletar o anterior. Simples assim, tá? Poderia selecionar todas essas peças que aqui estão. CO para copiar novamente, tá? Sem marcar a restrição, desse meio até o meio dessa outra peça. Olha lá como é que ficou. Tá sobrando, Thiago, esses outros? Vou selecionar tudo e deletar. Olha o que eu tenho lá configurado, tá? Ó, 9 minutos de aula agora, explicando para vocês, concluir o modelo. E lá eu teria a minha primeira peça criada. Como é que você vai multiplicar isso? CO para multiplicar, múltiplos, desmarco a opção de restringir, trago desse canto para esse outro canto,
Só que aqui tem um problema agora, tá? Ó, aqui tem um problema. Por quê? Porque vai ficar duplicado esses itens. Tá vendo que está duplicado? Então, para esse outro aqui, de repente, na hora que você vai fazer, você vai precisar modificar um pouco o que você vai duplicar, né? Você seleciona, editar no local, e aí você pode fazer o quê? Deletar essa peça da direita. Você vai selecionar um desses grupos, editar grupo, vem na opção de editar varredura, caminho do croquis e você vai arrastar até lá. Você vai perceber que vai modificar para todos, porque você criou uma matriz. Olha lá como todos já se ajustou. Ah, Thiago, mas agora, ó, um detalhe que eu tinha excluído e excluí a outra peça aqui do lado, tá? Então vou dar um Ctrl Z. Vou voltar. Quero demonstrar certinho, porque aqui eu deletei tudo. Então, editar extrusão, só ia tirar essa extrusão só da direita, certo? Vou selecionar de novo, editar grupos, selecionar, editar varredura, caminho do croquis. Vou levar até aquele outro ponto, confirmo no verde novamente, concluir. Lá está. Thiago, eu vi que agora eu preciso mover para cá. Então, quando você move para o lado, e você poderia criar linhas de referência, mas eu vou mover aqui para o lado, você consegue ajustar os outros elementos também. Se bem que aqui a gente perdeu essa questão da quantidade quando a gente copiou. Então, o que eu faria aqui para ficar bem rápido? Seleciono a peça que eu quero, vou desagrupar e mais uma vez eu faço ela com a matriz para o último, sempre usando aquelas linhas de referência para você ter a simetria que você deseja. 20 unidades, por exemplo, dou um OK aqui para confirmar e lá estaria, concluir o modelo. Então agora, esse outro que eu usaria para multiplicar, CO, múltiplas cópias, está marcado, desse ponto até esse outro que aqui está. Então, caramba, que trabalho, Thiago, é nada, eu estou explicando aqui, fazendo ao mesmo ponto, é um que você vai definir, e eu acredito muito que se você ficar na questão de tentar configurar isso no Dynamo, tentar configurar isso de parede e cortina, você vai ter uma dificuldade muito grande para fazer os seus elementos. E olha como é que fica bacana, né? Bacana, né? Uma baita aula, hein? É lógico que fiz aleatório essas medidas aqui dos perfis, mas você vai conseguir criar o teu modelo perfeitamente. Olha lá que bonitão, hein? Tá ficando bonitão mesmo, hein? Eu espero que isso aqui tenha ajudado a nossa aluna do Jedi do BIM. E ficou, acho que legal, que eu talvez coloque até no YouTube para as outras pessoas, mas lógico, se você não for meu aluno, tem todo um contexto antes e depois disso aqui que você não vai entender, mas de certa forma pode abrir a tua cabeça para te ajudar a desenvolver esses elementos, beleza? Um abraço, até a próxima.